Olá, boa tarde, Giovana, boa tarde, Eduarda. Sejam bem-vindas para a nossa aula de terça-feira, do dia 1º de setembro de 2020. Hoje a nossa aula é Geografia e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é zona urbana e o que é zona rural. Vamos descobrir o que é? Observe que na folhinha de vocês tem um texto e esse texto tem imagens. Olha essa imagem que nós temos aqui. Nessa imagem nós temos prédio, carros, pessoas correndo de um lado para o outro. Ao lado, nós temos outra imagem. A imagem que tem animais, tem um porco, tem uma galinha, o sol lá embaixo começando a aparecer. E aqui nós temos também a imagem da natureza. Então, nós temos uma imagem bem tranquila. Então, vamos descobrir o que representa cada uma dessas imagens. O texto fala assim: muitas pessoas moram na cidade. A cidade também é chamada de zona urbana. Numa cidade, temos a parte central e vários bairros. No centro, encontramos o maior número de lojas, prédios públicos, escritórios, bancos, cinemas, restaurantes, praças e avenidas. Por isso, o movimento de pessoas e veículos é muito maior que no dos bairros. Outras pessoas moram no campo, ou seja, na zona rural. Elas vivem em sítios, granjas, chácaras ou fazendas, que às vezes são distantes uma das outras. Na zona rural, as pessoas trabalham em contato com a natureza, cultivando a terra e criando animais. Vão à cidade para passear, fazer compras, receber atendimento médico e vender o que produzem. Olha só que legal! Então, nós temos dois espaços que as pessoas moram. Aonde nós moramos é a zona urbana, que nós moramos na cidade. Então, se vocês observarem, tem muitas casas, prédios, muitos carros. Então, nós moramos na zona urbana. Quando é um local em contato maior com a natureza, que tem muitos animais, é a zona rural, que são justamente as pessoas que vivem no campo. Então, isso significa zona urbana e zona rural, ok? Na nossa atividade, então, fala assim, ó, a cidade e o campo. Observe as faixas e preencha os quadros abaixo com suas respectivas faixas. Então, nós temos dois quadrinhos. Lá embaixo, olha aqui comigo, é a zona rural. Olha o desenho lá do campo, da natureza. E aqui do lado, nós temos a zona urbana. Nós vamos ler cada uma dessas faixinhas e vocês vão escrever se essas faixinhas pertencem à zona rural ou se pertencem à zona urbana. Então, vamos lá. Caminhos de terra, indústria, gado, muitas escolas, pouco barulho, plantação, carros, áreas verdes, clube, trator, teatro, carroça, lojas, prédios e ruas pavimentadas. Então, vocês vão observar com bastante atenção e colocar o que pertence à zona rural, que é o campo, e o que pertence à zona urbana, que é a cidade. Combinado? Depois, nós vamos colocar V para verdadeiro e F para frases falsas. Então, nós temos assim: a zona urbana é formada pelo centro da cidade e os bairros? Verdadeiro ou falso? Na zona rural, uma casa fica distante da outra? Na zona rural tem grandes lojas? Eu estudo na zona rural? Os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, vêm da zona urbana? Na zona rural, o ar é poluído? Na zona urbana, tem muita movimentação e trânsito? Então, vocês vão colocar o Vzinho quando a frase for verdadeira e vão colocar o F quando a frase for falsa. Só que quando a frase for falsa, você vai reescrever, vai escrever a frase novamente, só que da forma correta. Por exemplo, aqui fala que na zona rural tem grandes lojas, que é falso. É na zona urbana que tem grandes lojas. Então, vocês vão colocar aqui novamente a frase da maneira correta.
Já na segunda parte dessa atividade, nós temos duas imagens aí. Vocês vão pintar para mim a paisagem que representa a zona urbana. Então, lembra o que nós falamos, o que é a zona urbana e o que é a zona rural. Vocês vão observar e vão pintar bem bonito essa imagem da paisagem urbana. Combinado? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e podem me procurar. Um beijo grande e boa tarefa. Tchau, tchau!